Fala, gente, graça e paz, bom dia, tudo bem? Como você está? Hoje eu quero compartilhar contigo a respeito do último capítulo do Evangelho de São João, o capítulo 21. E ele começa dizendo sobre Jesus e a pesca maravilhosa. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns peixes que acabamos de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Saibam que eram o Senhor, ou sabiam que eram o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. E a partir do versículo 15, Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá a mão e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo da morte ao qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que os discípulos a quem Jesus amava os seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntaram: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas
e as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Que diante desses testemunhos, diante desses ensinamentos, diante dessas ilustrações, ao qual João nos traz, ao qual João nos ensina, ao qual João ministra as nossas vidas, nós possamos crer e possamos viver aliançados com Deus através de Cristo Jesus a cada dia mais. Um forte abraço, Deus te abençoe.